Série, vamos fazer a conclusão do conteúdo artigo. Já trabalhei toda a parte referente aos indefinidos, né, com aquelas regras, só alertando para vocês que nem sempre a utilização do artigo indefinido está vinculado se a palavra está iniciada por consoante ou por vogal. Tá? Isso, de forma genérica, seria assim. Mas, nas particularidades, às vezes, a utilização de A e N depende da sonoridade. Então, se eu tiver uma letra que seja consoante, mas pronunciada com som de vogal, né, isso é fácil perceber. Por exemplo, o X no alfabeto. O X é X, então teria uma consoante com o som de vogal. Mas, no geral, é isso que a gente está vendo. Então, já vimos aqui a utilização do A e do N, não é assim? O A e do N. E a utilização agora do D, que é usado naquelas opções que vocês já copiaram a semana passada. Deixei pronto até a letra D. E hoje vamos começar a partir da letra E. Antes de substantivos ou adjetivos que representam uma classe ou espécie. Então, nesse caso daqui, você está vendo, ó, the dog is a loyal animal. O cachorro é um animal leal. Então aqui ele está dizendo que é um substantivo. Ó. Ele está dizendo que isso aqui representa o quê? Representa uma espécie, não é assim? Mas eu posso usar também de adjetivo, quando eu digo assim, the old, o velho, the young, o jovem, the blind, o cego. Então ele pode ser usado tanto antes de substantivo ou antes de adjetivo, né? Desde que represente uma classe ou espécie, não é isso? Estou falando aqui da classe do jovem, a classe do mais velho, a classe dos cegos, então ele é obrigatório a utilização do artigo definido nessas situações, tá? Agora vamos passar para aqui a parte de omissão, de quando você não pode utilizar o artigo definido. Primeira situação, antes de nomes próprios. Então, se tem um nome de uma pessoa, você não vai. Lembra que lá em cima dizia que você usava em nome da família? Então, ali seria, por se eu dissesse assim, os Oliveiras, eu estava dizendo da família Oliveira inteira, e não falando de um membro só da família Oliveira. Diferentemente daqui, ó, Sally, não vou dizer de Sally, nem dizer de Bob. Sally, porque isso é nome próprio e não vai ter a presença do artigo. Antes de substantivos usados no sentido geral. Exemplo, children like chocolate, ou seja, as crianças, não vou dizer só criança, eu digo as crianças gostam de chocolate. Mas observem aqui que eu não coloquei o artigo, né? Porque esse substantivo está falando do quê? Eu estou dizendo que todas as crianças são assim. Estou falando no sentido geral. Aqui, me is mortal, ou seja, o homem é mortal. O homem é mortal. Então, eu não posso colocar aqui, ó. Agora, se eu quisesse particularizar, se fosse assim, o homem que mora próximo da minha casa é mortal, eu estaria particularizando aquele e dizendo que os outros não seriam mortais. Mas quando eu estou dizendo que o homem é mortal, eu falo de quê? Não do gênero masculino. Eu falo da espécie humana. Eu falo no geral. Eu não estou dizendo aí que é vinculado ao sexo masculino, ao gênero masculino, de jeito nenhum. Quando eu falo no sentido geral, eu estou dizendo que o homem, tá? Como espécie, como humanidade, então é mortal. Aqui nós já até notamos quando trabalhamos os adjetivos possessivos. Lá no primeiro bimestre, quando eu trabalhei os possessivos, vocês observavam que próximo de um possessivo, não é que uma frase que tenha possessivo impeça, proíba a utilização de artigo. Pode ser definido ou indefinido, de jeito nenhum. Você tem que entender que essa proximidade é um lá olhando para o outro, assim, cara a cara, face a face. Se eles estão próximos, tá errado, não tem. Então, olha só quando eu digo aqui, our country, eu estou dizendo o nosso país, mas eu não coloquei o artigo. Aqui, his car, o carro dele.
Mas eu não estou colocando o artigo. Por quê? Porque aqui a gente está falando de posse. Ó. Nosso e aqui dele. Então, quando se tratar de posse, dispense junto do possessivo a presença de artigo nem indefinido e nem definido. Agora, antes de alguns substantivos como church, que significa igreja, school, que é o que vocês mais gostam, que é escola, hospital, bed, que é cama, e prison, que é prisão. Quando usado para seu propósito original. Veja bem que aqui é a proibição, a não utilização. Você não vai usar artigo junto de igreja, escola, hospital, cama e prisão. Mas quando esse substantivo for usado para o propósito original. Como assim? Vamos ver como é que isso funciona. Exemplo. To church, ou seja, para a igreja. E o cara que vai para a igreja é o quê? To pray, para rezar. Então aqui observe que não tem. Ó. Agora, to the church, for some other reason. Ou seja, se ele foi para a igreja por uma outra razão, aí eu estou usando o artigo. Ó. Mas se ele foi para a igreja rezar, não pode ter artigo. Não é isso? Vamos fazer, o cara foi na igreja só fazer uma visita. Não tem o artigo. Mas se ele foi para a igreja rezar, aí, não é isso? Se ele vai para a igreja por uma outra razão, usa artigo. Se ele vai para a igreja rezar, sem artigo. To school, o que é que se faz na escola? Pelo menos se é o que representa a lógica, né? Estudar. Se ele vai estudar na escola, não precisa do artigo. Ah, mas ele foi para a escola, só foi pegar o boletim. Então foi por uma outra razão. Ele não foi estudar naquele dia. Então ele foi dar um recado a um colega. Faltou e foi dar um recado. Então aqui tem, tá vendo? Se for por uma outra razão, usa artigo. Se for para estudar, não. E aqui também para o hospital. To the hospital as a patient. Ou seja, se o cara foi para o hospital porque estava doente como paciente, não há a utilização do artigo. Ah, se ele foi para o hospital por uma outra razão, ele foi visitar uma pessoa que estava lá internada, estava doente, então usou o artigo. Então, são situações, gente. Por isso que se estudar a gramática normativa, ela traz esse grau de complexidade. É necessário se prestar atenção. Porque são a mesma coisa. O cara vai para a igreja rezar, sem artigo. Vai para a igreja por outro motivo, tem artigo. Vai para a escola para estudar. Não tem artigo. Vai para a escola porque foi dar um recado, falar com um colega, tem artigo. Se for para o hospital como paciente, não tem artigo. Mas se for para o hospital visitar um paciente, tem artigo. Ok? Bem, aqui nós vamos finalizando a conclusão dos artigos. Eu vou dizer para vocês que o exercício referente aos artigos, vocês vão pegar no módulo na página 26. Mas eu gostaria de repassar alguns avisos pertinentes a essa semana, né? E, naturalmente, a semana de avaliação. O que eu tenho observado e tenho reclamado muito com você com relação à entrega de material. E alguns alunos começaram a me entregar material, mas grande parte deles não me entregaram nada. E eu só quero dizer para vocês, a semana da avaliação, que vai ser de 10 a 14, eu já preparei a avaliação com o assunto todo do bimestre. O Simple Present e os artigos definido e indefinido. Então, como é que vai funcionar esse critério de avaliação? Se você tem 5 participações, você tem uma nota, vamos dizer que você tenha 5 pontos. Então, a prova que vale 10, para você só vai valer 5, porque você já tem 5 pontos acumulados. Mas se você não entregou nenhuma atividade, não participou de nada, a sua prova vai valer os 10. Não há como prejudicar as pessoas que deixaram de entregar atividade. Agora, é inegável que uma pessoa que entregou mais atividade vai fazer uma prova com peso menor, porque ele já tem pontos acumulados.
Então, eu venho falando disso o tempo todinho, principalmente no ensino médio. Principalmente no médio. Porque o fundamental, eu recebo praticamente 95, 99% dos alunos, às vezes, por semana, que me entregam todos. Teve semana que foi 100% de entrega de material. Então, agora vocês têm que arcar com isso. A prova está preparada com todo o conteúdo. Então, quem deixou de fazer a atividade, quem não prestou atenção, quem não assistiu o vídeo, entre lá no portal da escola e reveja esses vídeos para estudar, porque material, a partir dessa semana que eu estou falando, só pego o material da semana, não pego mais material atrasado, porque eu já dei muito tempo para que vocês entregassem isso. Então, só estou repassando esses avisos, porque na semana de 10 a 14 já está confirmado que é a semana de avaliação da escola, tá bom? Então, minha gente, vejam aí o que é que está faltando para vocês, vejam os assuntos, porque, como eu falei, a prova está contemplando todo o assunto do bimestre, ok? Simple Present Tense e artigos definido e indefinido. Vou tentar concluir os estudos que eu estou fazendo para pegar as participações de vocês e postar ou no grupo ou falar no PV mesmo para dizer a pontuação que vocês têm. Eu vou só conversar com a Mariana para ver qual é a melhor maneira para fazer isso, tá certo? Então, uma boa semana para vocês, estudem e na semana de 10 a 14 vamos nos empenhar para não ficar com nota ruim, tá? Tchau!